Espina. Salve, salve, simpatia. Bom dia com alegria e salve, simpatia. Um dia lindo também para o meu amigo Alípio Neto, especialmente para os nossos amigos ouvintes aí do outro lado, né? Que garante o primeiro lugar de audiência pra gente todos os dias. Obrigado. É isso aí. Meio-dia 2 em Campo Grande, senhoras e senhores ligados da Capital 95. Começando o nosso Capital Meio-dia. Salve, salve, Netão. Alípio Neto. E aí? Salve, salve, meu amigo Pedrinho Espina. Oi. Minha irmã de bancada, Keliana Fernandes, o grupo Capital, né? Sim. E a todos os ouvintes, essa audiência qualificadíssima que temos, Pedrinho. E hoje é segunda-feira, com alegria. Com alegria, simbora. Meio-dia e 3 em Campo Grande. Você pode acompanhar aqui a nossa programação através do site da rádio, capital95.com.br. Pode acompanhar também pelo YouTube da rádio, fica à vontade. A direção de imagens é do Jack Creator. Socorro, Jack. Help me, please. Jack, vamos trabalhar, Jack. A direção artística do Gilson Dário, supervisão geral do Grupo Capital de Comunicação, Ed Soraya Dibo. Hoje é segunda-feira, dia 14 de abril de 2025. Estamos no ar com o nosso Capital Meio-Dia. Vambora! Mandando aquele abraço carinhoso, saudando aqui toda a nossa galera da comunicação. Você que é jornalista, você que trabalha no rádio, na televisão, você que é comunicador, um abraço a você. Pessoal que trabalha aí também nos jornais impressos, nos portais de notícias. Recebam um grande abraço e o desejo de uma belíssima semana para as senhoritas, para as senhoras e para os senhores que estão ligados a gente aqui. Muito obrigado. Vamos em frente, meio-dia e 3 agora. Agora, no Capital Meio-Dia, as manchetes dos jornais. Manchetes dos jornais, senhoras e senhores ligados a gente aqui, meio-dia e 3 em Campo Grande. Vamos lá, governo estuda levar cirurgias da fila do SUS para a rede privada. É um dos assuntos que a gente vai estar destacando hoje para você aqui dentro do nosso Capital Meio-Dia. Próxima manchete, tá ok aí, Keliana? Não tá? Alípio Neto, vai lá, o meu bebê. Mini gênio. Com o QI de 132, menino de 4 anos consegue matrícula no primeiro ano em escola do interior de Mato Grosso do Sul. Fantástico, Mato Grosso do Sul. Olha que história linda, hein? Lindo mesmo. Vamos lá para a próxima. A polícia vai notificar TikTok após criança morrer em desafio do desodorante, senhoras e senhores. Que loucura. Tudo ok, Keliana? Certinho. Próxima manchete. Na UTI, Bolsonaro não tem expectativa de evolução rápida, tá? Diz o médico. Pois é, vamos aguardar, né? Vamos atualizando as pessoas aqui na Rádio Capital 95. Alípio Neto, entrevistado de hoje. Pedrinho, hoje temos uma entrevista especial. Muito. Não só para as pessoas que são católicas, mas para todo mundo, Pedrinho, porque é uma história linda. Que você que está ouvindo, acompanha aí. Que hoje a entrevista é com o padre Marcelo Tenório e a dona Solange Maria do Prado Lins Viana. Ela, dona Solange, que é avó do Carlo Acutis, né? O menino que está virando santo agora. Essa é exatamente nesse mês, olha que coisa. Gente, um programa fantástico, o nosso bate-papo de hoje. Meio-dia e 5 agora. Agora, no Capital Meio-Dia, tempo e temperatura. Tempo e temperatura, a semana começa com tempo instável em Campo Grande, senhoras e senhores. Apesar da previsão de chuva, máximas pode alcançar os 30 graus e a semana começa de um jeito diferente aqui em Campo Grande devido à instabilidade prevista pela meteorologia para esta segunda-feira, dia 14. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, não há registro de possíveis chuvas intensas para o dia hoje aqui na capital sul-mato-grossense. Contudo, existe a possibilidade de chuvas isoladas ao longo dessa segunda-feira. Pela manhã, o tempo teve bastante nuvens logo pela manhã, com algumas nuvens pesadas, inclusive meio isoladonas, mas tinha. Já no período da tarde, as nuvens continuam presentes e até se intensificam para colaborar com a chegada da chuva novamente. Será que vai chegar chuva novamente? À noite, a tendência é de novas chuvas isoladas, mais rápidas, com o aumento da nebulosidade dos céus aqui de Campo Grande. Ainda conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, apesar dessas instabilidades ao longo do dia, os termômetros podem chegar até os 30 graus, tá bom? Aqui na capital morena, enquanto logo nas primeiras horas desta segunda-feira, a mínima foi de 19 graus. 19 graus. O outono chegou e o clima é uma delícia. Essa é que é a verdade, né, Keliana Fernandes? Com certeza. Aquela roupa que tava lá no
Tava lá no armário desde aquela vez que você viajou pro Chile. Lembra? Faz 2 anos. Não, ainda não dá pra usar. Não dá, não? Não, ainda tá calor aí. Tá de boa, tá tranquilo, né? Mas já tirou na naftalina? Já tá colocando, já tá passando aguinha com amaciante pra ficar cheirosa. Muito bem. O Alípio já fez um convênio com a loja de tecidos, pra fazer um casacão arrumado, né, Alípio, meu amigo? Seja muito bem-vindo, Alípio. Você quer uma cadeirada? Não quero não. Meio-dia. Tá chegando frio, né, Pedrinho? Tá chegando. 12:07 em Campo Grande, senhoras e senhores. Ligados na Capital 95. Muito obrigado pela sua audiência com a gente aqui. É sempre um prazer, uma honra começar a semana trazendo as informações para vocês que estão prestigiando o nosso trabalho aqui. Vamos direto. Capital Meio-Dia. Capital Meio-Dia. Notícias do Brasil. Notícias do Brasil, gente. Vamos abrir assim, ó. Governo estuda levar cirurgias da fila do SUS, sabe para onde? Para a rede privada. Como será que será isso, hein, gente? Instituições privadas poderiam trocar dívidas com a União por cirurgias e pacientes da rede pública. Proposta está em discussão no Ministério da Saúde e também na Casa Civil, Keliana. Gente, o governo estuda como ampliar aí o programa Mais Acesso a Especialistas, com cirurgias e procedimentos na rede privada de saúde, além da estrutura do Sistema Único de Saúde. O uso de hospitais particulares pelo paciente da rede pública costuma acontecer por meio de decisões judiciais que impõem uma obrigação a instituições privadas ou mesmo por acordos de cooperação. E pela nova proposta e discussão, as instituições privadas poderiam trocar dívidas com a União por cirurgias para desafogar a fila do SUS. Na semana passada, uma reunião na Casa Civil traçou possíveis mudanças no programa, que inclui até mesmo uma alteração no nome do programa. Exatamente, o Mais Acesso a Especialistas foi lançado em abril de 2004, ano passado, ainda na gestão da ex-ministra Nízia Trindade. A iniciativa facilita o acesso a multirões de atendimento de especialidades médicas como oncologia, cardiologia e oftalmologia também, Keliana. Recentemente, Jojo Todinho, gente, gerou uma polêmica, né? Porque criticou aí o Sistema Único de Saúde. Bom, a gente critica sempre, mas também enaltece sempre quando é necessário, quando há motivos para isso, né? E a Jojo, ela afirmou que só defende o sistema quem não o utiliza. Em sua rede oficial aí, o Ministério da Saúde fez uma publicação com o título "Que mico foi esse?", fazendo a referência à música "Que tiro foi esse?" de Jojo Todinho. O órgão afirmou que todos os cidadãos utilizam o SUS, até mesmo sem saber. E ao que parece, Jojo Todinho não gostou da postagem, fez questão de rebater. A famosa publicou alguns prints de notícias sobre desvios de verba e pacientes e esperando muito tempo nas filas de atendimento. O que é uma realidade, né, Pedrinho? Não dá para poder... Eu não sou nenhuma fã idólatra da Jojo Todinho, mas não dá para dizer que o que ela falou é verdade, é real, acontece. As pessoas que estão em casa agora esperando, por exemplo, por cirurgias eletivas, não estou falando nem das cirurgias de emergência, mas eletivas, que são milhares, não só aqui em Campo Grande, mas no Brasil inteiro, no estado inteiro, é um problema. Claro, o SUS é sim exemplo para o mundo inteiro. Não existe, eu já viajei por pelo menos 10 países nesse mundo afora. Nós não temos realmente nenhum lugar onde você vai e é atendido imediatamente. Isso não existe, isso é só aqui no nosso Brasil mesmo. Mas que realmente precisamos cobrar cada vez mais das secretarias de saúde uma gestão mais eficiente, precisamos. E temos que parabenizar, né? Eu acho que se acontecer realmente isso que está aqui nesse projeto, né? A população vai agradecer. Agora, eu prefiro realmente dar os parabéns quando isso se concretizar, porque senão vai ser só mais uma notícia para, digamos assim, aumentar a popularidade do governo federal e que está de mal a pior, a gente sabe. É isso, a gente sabe que os hospitais públicos têm muitos aí com dívidas para a União, dívidas essas de benefício até do governo, entre outras coisas, e que às vezes fica essa dívida caducando. Acredito que a parceria, se esse caso aconteça, como a Keliana bem colocou, será sim um certo alívio na questão da saúde aqui no Brasil. Porém,
Hoje a gente já vê que a questão da saúde aqui no Brasil, independente de ser SUS ou particular, muitas vezes você tem que esperar 1, 2, 3, 4 horas, porque infelizmente a gente está vivendo um momento onde se ingere muita porcaria, onde as pessoas não cuidam bem da sua saúde, não fazem atividade física e começa a cair doente, e o que acontece? O sistema colapsa, não tem colapso, no presente é colapsa ou colapsia? Ou colapseia? Colapsa, então eu falei, você entendeu, gente? Então eu acho, sim, muito louvável essa questão. Agora vamos esperar realmente para ver se vai acontecer, porque falar é uma coisa e fazer é outra totalmente diferente, e o Brasil é muito grande para se ter um controle sobre isso, certo, Olímpio Neto? Certíssimo, Pedrinho, e a minha fala aqui vai ser a seguinte: eu costumo falar o seguinte, que o SUS, ele é um projeto que, se fosse aplicado em qualquer país da Europa, seria um sucesso total, Pedrinho, né? Mas infelizmente aqui no Brasil nós somos apenas o 17º no ranking de saúde, investimento em saúde. Não que a gente investe pouco. A grande verdade é o seguinte, Pedrinho, é que a corrupção aqui come grande parte. Entendeu? E hoje, se nós tivéssemos realmente um país onde as políticas fossem tratadas de forma séria, sabe, Pedrinho, o SUS seria uma máquina de exemplo total no mundo. Com certeza o Brasil hoje estaria liderando o ranking de saúde no mundo, né, Pedrinho? E quem sabe um dia chegaremos a essa meta, né, Pedrinho, de zerar a corrupção nesse país. Afinal de contas, essa nova safra de políticos que estão nascendo agora, na qual eu sempre gosto de enquadrar o nosso governador Eduardo Riedel, né, o governador do Rio Grande do Sul, né, o Eduardo Leite, o governador de São Paulo, Tarcísio, é uma safra nova, uma safra que trata a política, o Estado, como se fosse empresa privada, que tem que gerar lucro, que não pode simplesmente só gerar despesa, tem que gerar resultados, é isso, na verdade não é lucro, é resultados, entendeu, Pedrinho? Quem sabe um dia chegaremos lá. É isso, gente, agora 12:13 em Campo Grande, só para bater o martelo mesmo, a gente tem que, logicamente, reverenciar aqui o SUS na época do Covid-19, essa pandemia aí que realmente deixou todo mundo louco. O atendimento do SUS foi realmente gigante, a gente não pode deixar de falar isso, porque realmente foi. 12:14 em Campo Grande, nós temos enquete sobre isso, ali? Temos sim. Então vamos lá. Enquete Capital Meio-Dia. Bora! Você acha que o governo conseguirá garantir controle e qualidade se hospitais privados fizerem cirurgias do SUS em troca de dívidas? Eu vou dizer mais. Será que vai ser suficiente? Será que vai ser a suficiente? Fila é grande. A fila é Será que nós temos grande. Hospitais privados também suficientes para poder abarcar toda a demanda? Mas Essa é uma pergunta. Muito grande. Mas de antemão, Pedrinho, vamos parabenizar pelo menos a iniciativa, né? Já fiz isso, já fiz isso. Não, mas eu tô falando da minha parte mesmo, que eu não tinha feito. Tinha esquecido disso, eu não posso deixar de esquecer. Afinal de contas, vamos parabenizar para que, de repente, aconteça mais vezes, né? Mas eu repito, eu parabenizo a iniciativa desde que ela se concretize. Aí realmente vai merecer os aplausos. Vamos pensar positivamente? Vamos lá. Vamos. Esse aplauso aqui é Vamos para torcer. os pensamentos positivos, porque nós, famílias brasileiras, precisamos realmente que aconteça alguma coisa nesse sentido. Vamos em frente, Capital 95, um ótimo dia para todo mundo ligado na gente aí, 12:15 agora. Capital Meio-Dia. Mato Grosso do Sul em destaque. Olha que coisa linda, gente. Mini Gênio com QI de 132, menino de 4 anos, consegue matrícula no primeiro ano em escola no interior aqui do Mato Grosso do Sul, gente. Miguelzinho, como é conhecido, garantiu a matrícula após decisão judicial em Guia Lopes da Laguna, aqui no Mato Grosso do Sul. Menino tem QI que indica superdotação. Eliana, que coisa linda. Lindo, né? Menininho de 4 anos, gente. Como disse o Pedrinho aí, ele é de Guia Lopes da Laguna, aqui no nosso estado, e pode ser considerado um mini gênio, porque ele tem o quociente de inteligência, ou seja, o QI, de pelo menos 132 pontos. Miguelzinho, como ele é conhecido, conseguiu, então, ser matriculado no primeiro ano do ensino fundamental, ou seja, 2 anos antes de quando deveria ocorrer. E a matrícula só foi possível após decisão favorável da Justiça de Mato Grosso do Sul. Miguel Luciano de Souza, ou melhor, Miguelzinho, passou por uma série de diagnósticos para conseguir antecipar essa matrícula no ensino fundamental.
Todos os atendimentos jurídicos foram acompanhados pela Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul. O aluno de uma escola pública na cidade onde mora, Miguelzinho conseguiu garantir a antecipação da matrícula a partir de um atestado assinado por um neuropsicólogo. Olha, o novo Bill Gates chegando, e esse aqui é brasileiro, hein, gente? Aspas aqui para fala do médico do laudo. Ele exibe capacidade intelectual significativamente superior à média, com o QI, o coeficiente de inteligência ou intelectual, estimado em 132 pontos, bem como apresenta indicações satisfatórias ao diagnóstico de superdotação, detalha o médico do laudo. No processo contra o município de Guiar Lopes da Laguna, a defensora Andréa Pereira Nardon anexou os laudos do neuropsicológico e psicológico também, que indicam a necessidade para o menino avançar, Eliana. Antes de judicializar, gente, Nardon procurou a prefeitura por meio de ofício, que respondeu que não matriculou a criança por não ter idade suficiente, já que o Ministério da Educação estabelece que os estudantes eles iniciem o primeiro ano do fundamental aos 6 anos e não aos 4, como é o caso de Miguelzinho. E assim funciona mesmo, né? Se você quiser realmente que o seu filho entre no primeiro ano aos 4 anos, você não vai conseguir, a não ser com medida judicial. E com a negativa da prefeitura, a Defensoria ajuizou uma ação. Abre aspas para que destacou a defensora. Não se pode excluir da criança seu direito de alcançar níveis mais elevados no ensino, sobretudo quando comprovada a maturidade neuropsicológica adequada para avançar a série. É isso mesmo, Pedrinho, concluímos aqui. Exatamente. E vou te falar, viu, Pedrinho, que Deus abençoe que esse menino, ele permaneça aqui no estado, né? Exatamente. Que ele permaneça aqui no estado e que traga essa inteligência dele, traga benefícios aqui pra gente, porque o Mato Grosso do Sul, não sei se é a água que é a terra aqui, se é o ar aqui, ele produz pessoas inteligentes. Exatamente. Digamos de passagem, eu também fui uma criança de QI alto. Coisa linda. Percebe-se, né? O nosso amigo de bancada. Tá na cara, né, Eliana? Vamos lá. Pedrinho, eu quero aqui só destacar os motivos que realmente isso não é permitido. Por que não é permitido? Porque uma criança com 4 anos de idade, ela não tem a maturidade normalmente, tá? Ele é um caso é uma exceção, digamos assim, total, de acompanhar aquelas crianças não só no aprendizado, mas também no convívio social. E é importante também aqui, claro, destacar isso, parabenizar, claro, a mãe, a prefeitura, a justiça foi feita, ele tem o direito disso. Agora tem que acompanhar muito de perto, porque a criança, para ela ser realmente um adulto, digamos assim, com a mente saudável, ela precisa passar por todas as fases de infância, de pré-adolescência, de adolescência, sem que isso também corra, entendeu? Então a preocupação do Ministério da Educação é justamente essa, que não seja acelerada e que não seja tolhida a oportunidade da criança de viver a infância de verdade. O aprendizado, sim. Agora ela precisa continuar e ter o direito também de ser criança. Exatamente. 12h19 em Campo Grande. Pedrinho, quem tá chegando pra nós? Oi, Alípio. Só uma questão de curiosidade, pra quem gosta desse assunto, acompanhe aí, pesquise aí sobre Davi, o menino médico. Eu sei, já que tá fazendo sucesso no Instagram. O menino também tem um QI elevadíssimo, Pedrinho. E ele, acho que com 6 anos de idade, o menino dá aula de medicina, Pedrinho. Dá mesmo. Loucura. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. É muito interessante a história dele. Show de bola, gente. Muito bem, 12h20 em Campo Grande. Tem zap chegando que vem direto dos Estados Unidos, Massachusetts, na sintonia. Vamos lá. Bom dia, Pedrinho. Bom dia. É o Flávio aqui em Massachusetts. Tudo bem? Tudo bem. Pedido aí, Pedrinho. Capital meio-dia, cara, já tá pequeno já pra nós, cara. Tem que aumentar o tempo desse programa, pô. Pelo menos uma meia hora mais, uma hora, sei lá. Porque a gente fica o dia todo esperando esse programa, rapaz. Olha. O programa é bom demais, fica Obrigado, por dentro irmão. de tudo. Valeu. E o programa já rompeu barreiras aí, né? Estaduais, do Brasil, no mundo. Internacional. Outros lugares de outros países até. Verifica com a Soraya Dipo aí. Os ouvintes estão pedindo para aumentar o programa, pelo amor de Deus. Vamos encaminhar o pedido. Vocês são top demais. Obrigado. Pedrinho, Alípio, Eliana. Valeu, obrigado. Tudo de bom. Valeu. Comunicação top, verdadeira. Que bom. Abração. Valeu, ô Flávio. É o Flávio, o marido da Ingrid, lá de Massachusetts. Que carinho, hein? Maravilhoso, né? Lisonjeada. Diretoria aí, ó, já fica de olho
aí o pedido do pessoal aí, ó. Exatamente. Aí vai colocar o programa começando às 8 horas da manhã até meio-dia. Fazer uma mistura de Capital meio-dia com Bom Dia Capital. Podia aumentar mais uma hora depois, né, querida? O Pedrinho ficaria também. Jesus mais amado, uma hora. hein? Já traz seu colchão, Pedrinho. Não, eu já sou favorável que seja uma hora antes. Pronto. Pra ficar melhor. Meia hora antes já tava de bom tamanho. Capital 11h30? Isso, Capital 11h30. Pra lembrar do Jô Soares. Capital 11h30. Isso. Ai. Beijo do gordo. Vamos em frente. Aqui tem. Você ligado na Capital 95, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Seja bem-vindo aqui. Estamos apresentando o Capital Meio-Dia, trazendo as informações para você na hora do seu almoço aqui na programação da rádio. Vamos lá. Capital Meio-Dia. Capital Meio-Dia. Notícias do Brasil. O assunto agora é polícia, viu, gente? Tipos de coisas que todos nós aqui da bancada ficamos até apreensivos, sabe? O coração meio que acelera quando vai dar esse tipo de notícia aqui, mas infelizmente está acontecendo. A polícia vai notificar o TikTok após criança morrer em desafio do desodorante. Olha que loucura. Sara Raíssa Pereira, de 8 anos, morreu nesse final de semana. A polícia acredita que ela tenha inalado aerosol. A Polícia Civil do Distrito Federal vai oficiar a rede social TikTok sobre a morte da criança Sara Raíssa Pereira, de 8 anos de idade, em Ceilândia, região do Distrito Federal, Kiliana. Que loucura. Olha, é difícil até pra gente que é mãe, né? Acho que pra qualquer pessoa, mas quem é mãe e tem criança em casa é realmente mais complicado, mas serve de alerta. Então, presta atenção da notícia, tá? A principal linha de investigação é que ela tenha participado do desafio do desodorante e tenha inalado aerosol. O corpo dela foi encontrado pelo avô em cima do sofá, com um desodorante do lado dela. Nossa. Abre aspas aí pra fala, tá? Do delegado. Primeiramente, temos que ter acesso ao vídeo, verificar se de fato essa criança acessou ou teve acesso ao conteúdo. O depoimento dos familiares vai auxiliar bastante. É lógico que, se a rede social da qual ela teve acesso ao vídeo, nós vamos ter que oficiar a rede social para saber e ter mais informações acerca do criador do conteúdo, declarou nesta segunda-feira, dia 14, o delegado Valber Lima, responsável pelo caso. E o celular da vítima também passará por perícia. Os investigadores querem identificar quem teria enviado o tal desafio TikTok para a criança e quem foi o responsável por criá-lo, principalmente. Meu Deus do céu. Os exames do Hospital Regional de Ceilândia também apontam que a morte teria sido causada pela inalação do produto, gente. A mãe da criança e a avó prestaram depoimento e detalharam como era o uso da rede social pela criança e como o corpo foi encontrado, foi achado aqui, Kiliana Fernandes. Que loucura, né? Não, a loucura é terrível, né? E aqui o que eu consigo fazer neste momento é simplesmente fazer um apelo, né? Um apelo às mães, aos pais, aos avós, às crianças que também escutam, algumas delas, o Capital Meio-Dia, que, por favor, né, prestem atenção no que vocês estão acessando na internet. Mãe, pai, eu sei que vocês não podem estar o tempo todo do lado das crianças, mas existem aplicativos que você pode programar o tipo de conteúdo que a sua criança pode assistir. Você tem como controlar mesmo de longe. Faça isso, faça isso. E outra coisa, passe mais tempo com seus filhos. O tempo que você vai passar com seu filho não precisa ser um tempo longo, mas sim um tempo de qualidade, onde haja a conexão entre mãe e filho e pai e filho. Quando há essa conexão entre os pais e a criança ela se sente confortável para perguntar a respeito de tudo. E quando você tem essa conexão, é muito mais fácil de você, às vezes, proibir sem gerar revolta dentro da criança. É preciso que vocês entendam que as únicas pessoas responsáveis realmente nesse caso são vocês, pais. É isso, Alípio. Pedrinho, eu venho de um tempo onde falava o seguinte, onde quando eu falava, mãe, pai, eu tenho direito, ela falava assim, o seu direito é quando você completar a maioridade, se sustentar e sair debaixo do meu teto. Pronto. Então eu vou falar uma coisa pra você, eu sou desse tempo. E esse tempo aí, Pedrinho, é o seguinte, minha mãe cuidava tudo que eu assistia, minha mãe cuidava tudo que eu acessava. Entendeu, Pedrinho? Você que é pai, você que é mãe, você não quer que seu filho tenha acesso a esse tipo de situação, cuide,
cuide, monitore. Não é feio você colocar um aplicativo no celular do seu filho para ver o que ele está acessando. Isso não é feio e você não está invadindo o espaço dele. Afinal de contas, você está salvando a vida dele. Porque se você não ocupar esse espaço de pai e mãe que monitora, pode ter certeza que pessoas que estão por esse mundo afora, que querem o mal do seu filho, vão ocupar esse espaço. É isso, muito bem. Meio-dia 26 em Campo Grande. Sua participação com a gente aqui pelo 998779595. Mais uma vez, obrigado ao Flávio e a Ingrid lá de Massachusetts. Ligado na gente aí, muito obrigado. Querendo aumentar o nosso tempo de trabalho. Rapaz, vai devagar. Cadê? Marcos Figueiredo. Vai devagar, hein, Marcos? Você vai devagar, hein? Senão eu corto você, vai. Bom dia, capital meio-dia, Marcos Figueiredo do Pioneiro. Nós estamos entrando nesse mérito aí de SUS, de não sei o quê, né? Jojo Todinho melhorou muito do que era antes, né? Hoje está sendo aí meio que uma referência. Mas vamos olhar para dentro aqui da cidade da gente. Campo Grande está inflamada, empesteada do interior. Ninguém quer fazer hospital no interior para nada. Vamos mandar para Campo Grande. Vamos mandar para cá. Próprios médicos estão reclamando que depois que inventaram essas unisquina da vida, vem esses médicos do Paraguai, médicos de tudo quanto é lugar, a qualidade caiu demais. Teve agora aí, ó, que acho que 15 dias atrás, um revalida aí, ó. Gente de tudo quanto é lugar, você tá entendendo? Pra fazer revalida. Será que quantos passaram? Me fala. Por causa de quê? Por causa dessas unisquina. Entendeu? Então, quer dizer, o SUS, que era antigo INAMPS, sabe quando que vai melhorar? Nunca. Não vai ter essa melhora. Marcos Figueiredo. Valeu, Marcos. Meio-dia em 28 em Campo Grande, senhoras e senhores. Fazer um intervalo comercial rapidinho. Vamos lá, E voltamos daqui a pouquinho com mais informação pra você dentro aqui do nosso Capital Meio-Dia. Muito obrigado a você que está prestigiando o nosso trabalho aqui, tá bom? Meio-dia e 28 agora. Atenção, trabalhadores do campo. Abril é o mês verde, dedicado à saúde e segurança no trabalho. E o Senar MS está junto com você nessa missão. Temos uma série de cursos gratuitos voltados aí para a prevenção de acidentes de trabalho no meio rural. Utilização corretas de equipamentos de proteção individual, capacitação para o trabalho em altura. Eita, nós! E que mais? A prevenção de acidentes com defensivos agrícolas também. Tem ainda noções de primeiros socorros para você aprender, prevenção de combates a incêndio e muito mais, tá bom? São capacitações que salvam vidas e podem mudar a realidade no campo. Então procura aí o Sindicato Rural do seu município para você saber mais informações. Este é o Senar MS, transformando vidas. A melhor programação volta já. Outono, Capital 95. Capital 95. Fidelidade Saúde. Saúde com quem entende de saúde. A partir de R$ 29,90 por mês. O cartão Fidelidade Saúde oferece até 90% de desconto em consultas, exames, atendimento emergencial 24 horas, assistência odontológica completa e uma rede com mais de 1.000 profissionais credenciados. Tudo isso a partir de R$ 29,90 por mês. Sem carência, sem burocracia. Mande agora mesmo um WhatsApp 993493100. Fidelidade Saúde. Fidelidade que você já conhece. Capital 95. Capital 95, Capital Meio-Dia. Estamos ao vivo aqui na programação da sua rádio Meio-Dia e 29 em Campo Grande. E você já imaginou investir muito pouco inicialmente em um apartamento em uma das melhores localizações aqui de Campo Grande? Pois é, eu tenho isso aqui para você e tem mais. Você vai ter uma supervalorização elevadíssima de aproximadamente 500 mil e até R$1 milhão. O que você está fazendo que você ainda não abraçou essa ideia? Se você já é investidor do mercado imobiliário ou ainda não é, mas deseja conhecer, então atenção, você pode começar a investir agora e eu tenho aqui uma grande oportunidade para você, com entrada super acessível, tá bom? E parcelas mínimas para você ter esse imóvel e, claro, essa supervalorização que é super interessante. Então você entra em contato agora pelo telefone WhatsApp 98141-9615 98141-9615. Fala que você ouviu aqui na Capital 95, pronto, saiba todas as condições desse ótimo produto da Joy Incorporadora. Pega o telefone aí, 98141-9615. Pegou? 98141-9615. Capital 95.
Moradores de Campo Grande, Água Clara, Bandeirantes, Jaraguari, Rochedo e Terenos. O Senar MS está com vagas abertas para os cursos gratuitos no seu município, como operador de drone, confeitaria de bolos e biscoitos, corte e costura, operador de tratores agrícolas e muito mais. São muitas oportunidades para você aprender uma nova profissão e se qualificar. Procure o Sindicato Rural da sua cidade e faça a sua inscrição. Este é o Senar MS, transformando vidas. Tá todo mundo aqui. Fala galera, eu sou o Jorge. Eu sou o Matheus. Fica Simone. Tiaguinho, Luan Santana. Outono. Vamos que vamos. Capital 95. Capital Meio-Dia. Capital Meio-Dia. Notícias do Brasil. Notícias do Brasil, mais uma informação chegando para você aqui na programação da Capital 95. Daqui a pouco o nosso bate-papo ao vivo aqui dentro do nosso Capital Meio-Dia. Sejam bem-vindos aqui, Meio-Dia 32. Vamos lá. Na UTI, Bolsonaro não tem expectativa de evolução rápida, diz médico, senhoras e senhores. Procedimento cirúrgico ao qual o ex-presidente foi submetido no domingo, dia 13, para desobstruir o intestino durou cerca de 12 horas, Kiliana. Pois é, gente. O médico-chefe da equipe cirúrgica que operou Jair Bolsonaro no domingo, dia 13, Cláudio Birolini, ele afirmou hoje, segunda-feira, que o ex-presidente não tem expectativa de evolução rápida na UTI não, tá? Do Hospital do Distrito Federal em Brasília. O procedimento ao qual ele foi submetido, o Pedrinho já disse, mas é só para você, pra gente destacar que foi bem longo, né? 12 horas durou. A previsão é de que Bolsonaro ele siga internado por ao menos 2 semanas, foi o que disse o médico. Abre aspas para fala. Não há grandes expectativas de uma evolução rápida. A gente precisa deixar o intestino dele descansar, desinflamar, retomar sua atividade, para só depois pensar em alimentação por via oral. Foi o que disse o especialista em entrevista coletiva a jornalistas. Abre aspas novamente. Agora, nós temos essa primeira fase do pós-operatório, que são essas primeiras 48 horas, e são bastante críticas. Depois das 48 horas, a gente entra em outra fase, que é um pouco mais tranquila, foi o que acrescentou. Ainda bem, né? Segundo relatou o Birolini, o intestino do Bolsonaro, o ex-presidente da República, estava bastante sofrido, o que nos leva a crer que ele já vinha com algum quadro, né, já há alguns meses. Ainda de acordo com o médico, é esperado que novas aderências, né, possam se formar no intestino do ex-presidente da República, senhoras e senhores, ligado na gente aqui, o que pode aumentar aí o tempo de recuperação total do ex-presidente. Aspas, ele vai ficar na UTI, não vamos tirá-lo de lá enquanto ele não estiver bastante recuperado dessa agressão, declarou o médico, Kiliana. Que coisa, né? Não sei se vocês lembram, mas logo quando o Bolsonaro foi levado para o hospital de ambulância e tudo, passou um certo tempo lá, ele acabou acordando ou voltando a si de novo ali e relatando para a população que o lance da cirurgia possivelmente estaria descartado. E aí, infelizmente, teve que passar por esse procedimento de novo, né, gente? Realmente está judiando. Vamos lá. É isso mesmo, Pedrinho. Inclusive, a saúde dele vai ser assim, Pedrinho. Infelizmente, essa facada deixou sequelas que ele vai ter que tratar a vida toda. E cuidar de intestino não é fácil, tá, Pedrinho? É uma coisa muito complicada. A gente espera que as melhoras dele sejam progressivas aí e que tenha menos ódio também dos adversários que estão expelindo isso de forma agressiva pela rede, né? E gente desejando a morte, gente famosa desejando a morte dele, inclusive. Então, não, isso é muito triste, né? Isso é muito triste. Ouvir isso e saber que isso realmente está acontecendo é muito triste, o que nos leva neste momento a falar com a população em geral para aquelas pessoas que gostam do trabalho, que respeitam, e aquelas que também não, que emanem sim energias boas e positivas para a recuperação do, não o ex-presidente Bolsonaro, mas o cidadão, Jair Messias Bolsonaro. Um ser humano, né? É um ser humano. É isso, gente. 12h35 em Campo Grande. No Capital Meio-Dia, a entrevista do dia. Entrevista do dia aqui dentro do nosso Capital Meio-Dia. Hoje o nosso bate-papo é com o padre Marcelo Tenório e a dona Solange Maria do Prado Lins Viana. Senhoras e senhores, hoje nós temos a honra de receber aqui no estúdio da Capital 95 o padre Marcelo Tenório, pároco da paróquia São Sebastião, e a senhora Solange Maria do Prado Lins Viana, a avó do jovem Mateus, protagonista de Um Milagre, reconhecido oficialmente pelo Vaticano. Está
estamos aqui para falar sobre, né, sobre esse reconhecimento, para falar sobre a canonização também do Beato Carlo Acutis, que a gente começou a falar logo no início do programa, para dar pelo menos um pouco de spoiler para você acompanhar aqui esse bate-papo, essa entrevista que é muito especial e muito honroso para a gente aqui. Está marcado para o próximo dia 27 de abril, agora de 2025, e sobre essa linha histórica de fé que teve início bem aqui em Campo Grande, nós vamos conhecer juntos os detalhes desse momento histórico para a igreja e emocionante para a nossa cidade. Padre, primeiro a sua bênção para a gente aqui, para os nossos ouvintes, seja bem-vindo. Muito bem, Deus abençoe a todos, Amém. Uma alegria estar presente aqui nesse programa, sobretudo falando do Carlo. Pois é, exatamente. Dona Maria, como é que a senhora está? Tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui. Você vai falar com a gente, não? Sim, com certeza. Estou aqui à disposição, agradeço a oportunidade de estar testemunhando para todo o povo em favor do ocorrido com meu neto, Mateus, né? Que foi beneficiado com o milagre do Carlo Acutis. Que coisa linda, né? Muito bem, gente. 12h37 em Campo Grande. Vamos lá, Padre Marcelo. O senhor foi um dos primeiros, né, a divulgar aqui a história de Carlo Acutis no Brasil. Como que foi para o senhor esse primeiro contato com a vida do jovem Carlos e que mais lhe tocou nessa época, quando o senhor manteve esse contato com ele? O que mais lhe tocou? Muito bem, antes de mais nada, pode me interromper, que quando eu começo a falar, vem as lembranças, vai falar, então você me interrompa, né? Vontade, Só olha, padre, fica quieto. Na verdade, começa tudo em 2011. Em 2010, eu estive em Assis, em peregrinação com a paróquia, e alguém disse, aqui há um rapaz no cemitério que tem fama de santo. Mas um ou outro cemitério também tem alguém que tem fama de santo, eu me incomodei com isso. Todavia, o Carlo ele não era conhecido nem em Milão, nem em Assis. Né? Isso é muito fácil de comprovar, porque depois eu pude ir a Assis todos os anos, 10 anos seguidos, às vezes ia 2 vezes. Ia para visitar o Carlo, ia para ficar no cemitério. Né? Eu ficava da parte da manhã, ficava 3 dias lá. Nunca ninguém apareceu no cemitério, e assim ninguém sabia quem era o Carlo, né? Em Milão também, sim, ele morreu com fama de santidade. O enterro dele, o velório foi muita gente, ficou gente para fora da igreja, que até os pais acharam aquilo inusitado, porque sabia que Carlos conhecia tanta gente, teve essa fama de santidade, quem estava lá sabia, mas esse grupo se dissipou. Então não se tinha esse conhecimento do Carlos tão avulto que chegasse a um processo de beatificação. O fato é que ele morreu em odor de santidade, e uma coisa interessante, né? A igreja, o Vaticano, ela não tem, assim, usando a linguagem vulgar, né? Para que se entenda, não se tem nenhum interesse, a igreja, o Vaticano, não tem nenhum interesse de canonizar este ou aquela pessoa. Então o Vaticano, a priori, não teria nenhum interesse em canonizar o Carlo. Quem é que tem que ter o interesse? Se o Carlo fosse um religioso de uma organização religiosa e morreu com fama de santidade, essa organização deveria, se quisesse, tentar abrir esse processo de santificação. Para isso tem que recorrer ao bispo local. Então, no caso, a Associação Carlo Acutis, que já estava sendo fundada pela família e por amigos, quiseram abrir esse processo. Então vai até Milão, que ele morava em Milão. Então o bispo de Milão tem que aceitar a abertura do processo. Mas para isso a Diocese de Milão tem que averiguar, de maneira que isso vai acontecer, não é, em 2011, esse processo. Então o bispo vai fazer uma equipe que vai averiguar se esse menino realmente tem condições de começar um processo, porque a Associação Carlo Acutis quer, mas todo mundo pode querer, né? Eu podendo santificar minha mãe. Né? Mas não significa... então, e começou esse processo. Eu recebo um artigo em italiano pequeno de um afilhado meu de Recife, o Rodrigo Luna, onde já se falava alguma coisa do Carlo. E eu achei muito interessante, porque tinha assim, a Eucaristia, minha autoestrada para o céu, era o lema dele. Eu gostei, e eu entrei logo em contato com a associação, que na verdade a associação era a família, e Dona Antônia, a mãe. E não tinha ninguém na época, nenhum sacerdote que acompanhava, que estava do lado, nada. E de pronto, Dona Antônia achou interessante, disse, eu quero divulgar aqui no Brasil. Eles já tinham na associação alguns santinhos do Carlo, alguma coisa do Carlo em italiano. E havia um livro já, pela Paulus, que tinham acabado de lançar, do Nicola Gori, que foi um amigo do Dona Antônia de universidade e trabalhava no Osservatório Romano, que é o jornal oficial do Vaticano. Ele termina sendo o postulador da causa.
em Roma. Então, Dona Antônia achou maravilhoso isso. Eu disse, mas eu quero dar uma cara brasileira, né? Nós somos... E a gente começou a fazer essa divulgação do Carlo. A gente, gratuita até hoje, somos o único grupo que divulga o Carlo no Brasil. Não existe outro grupo que manda material para o Brasil inteiro de graça, sem cobrar nada. Então, a gente começou a divulgar. E Dona Antônia disse, padre, faça uma novena, cria uma novena para o Carlo, para a gente começar, e arruma um bispo que deu o imprimato, porque o bispo tem que dar imprimato, significa que nada consta, que pode fazer essa novena. Porque naquela época, lá nenhum bispo queria, né? Os padres aqui, ninguém conhecia Carlo. Na internet, em 2011, se você entrasse no... Posso falar o nome da empresa? Pode. No Google, você não encontrava nada do Carlo, encontrava alguma coisa que já tinha no site da associação. Mas eu queria a foto do Carlo com jovens ao lado, etc e tal. Então a gente começou a fazer esse processo. Então, se você conseguir puxar o Google em 2011, 2012, as fotos são todas aqui de Campo Grande. Então a gente começou essa divulgação, fizemos a novena oficial, que depois a gente foi traduzida para o italiano. Dom Mariano, que era nosso bispo auxiliar, deu o imprimatur. Aí sim. Hoje não, hoje tem várias orações do Carlo e vários bispos fizeram. Mas no início foi assim. Tá? Muito interessante, né? O Carlo Acutis, ele é conhecido como padroeiro da internet. Sim, exatamente. Foi, digamos, provavelmente não, com certeza é o primeiro santo oriundo já dessa era da internet. E nós temos aqui, estamos com a dona Solange, que vai testificar que realmente um milagre já aconteceu, e aqui no Brasil, pelo Carlo, né? Aqui em Campo Grande. Aqui em Campo Grande, inclusive. Padre, o senhor falou aí de como o senhor conheceu e tudo, mas o senhor também criou aí um vínculo especial com a família, né, do Carlo, especialmente com a mãe dele. Como é que foi esse processo de aproximação? E o que eles falam sobre o milagre ocorrido aqui com o Mateus, o netinho da dona Solange? Maravilha, porque na verdade o milagre do Mateus... o Carlo é muito rápido. Uma característica dele é muito rápido. Você começa a fazer a novena pelo Carlo, imediatamente ele te dá uma resposta. Mas é verdade, isso aí é dele. Tem mulheres que querem engravidar, não conseguem, faz a novena do Carlo, consegue engravidar. Campo Grande, olha, 99,9% de casos de possíveis milagres é do Brasil. Eu estive no início de tudo, lá em 2011, na casa do Carlo em Milão, que eles providenciaram um escritóriozinho para começar a questão do processo. Como a gente tinha começado a divulgação, rapidamente veio do Brasil inteiro para o Milão, para o endereço eletrônico deles, casos de possíveis milagres. Então eles disseram, padre, 99,9% está vindo do Brasil. E depois as pessoas começaram a me mandar esses possíveis milagres para a gente mandar para Roma, para a Itália, o material. Então a primeira vez foi muito interessante, porque Dona Antônia ela é colérica, né? Ela é mãe italiana, eu também sou, então a gente se dá muito bem, né? A gente não pode ficar muito tempo junto, mas a gente se dá muito bem. Então, o pai não, o pai é um monge, parece um monge, pouco fala, ele é inglês, né? Porque ele é inglês, então tem aquele jeito todo. Dona Antônia é bem rápida, expansiva, e de maneira que eu dizia, Dona Antônia, o milagre tem que sair do Brasil, porque o Brasil foi palha seca, né? A gente começou a divulgação, e a gente colocou um delegado, que a gente chamava na época, em cada estado. Era coisa muito simples, de nada. Arrumava uma pessoa em cada capital e mandava material para eles distribuir onde eles estivessem, lá nas igrejas. Mas abrimos um Facebook, mas em 2 tempos o Brasil pegou fogo com o Carlo. Coisa que na Itália não, a Itália vai chegar bem depois. Então, claro, se você divulga, o povo recebe, o povo começa a propagar, a coisa vem. Aí, uma vez eu fui e deixei com eles uma imagem da Senhora Aparecida, e disse, põe no quarto do Carlo, porque a Senhora Aparecida vai fazer com que o milagre saia do Brasil. Eu não tinha a petulância do milagre sem Campo Grande, né? Mas no Brasil a gente merecia, porque foi o país, né? Foi o Brasil, né? E ele morreu dia 12 de outubro. A abertura do processo de canonização em Milão, de beatificação, foi 12 de outubro, tá? Então, o milagre acontece no dia 12 de outubro. A sua festa litúrgica é 12 de outubro. Ou seja, Carlo tem tudo a ver com Nossa Senhora Aparecida, né? Então, tudo a ver com o Brasil. De maneira que a gente se criou um vínculo com a família e então a gente não tinha nada na época, né? Relíquias. É muito comum a gente usar relíquias. A igreja reconhece 3 tipos de relíquias. Primeiro grau, que é a parte do corpo,
que não se tinha, porque o Carlos estava enterrado, mas o Antônio tinha algumas coisas, tinha cabelos, o Carlos, eu já tinha isto, né, desde 2011. Aí, Dona Antônia, aí, segundo grau, é aquilo que tocou no santo, camisa, etc e tal. Foi quando ela me deu um pedacinho da camisa que o Carlos nem usava tanto assim, uma camisa creme, e cortou com a tesoura, coisa, nem podia fazer relíquia, porque o Vaticano tem suas regras, só depois de ser considerado venerável você pode divulgar relíquias. Foi o que ela me deu. Aí eu trouxe para o Brasil, aí coloquei no relicáriozinho, mas só não podia divulgar porque tinha as regras, né? Mas o que não vê, não se, né? O que não vê não se sabe. Então eu dava a bênção com a relíquia e ninguém tirava foto, tanto que temos as fotos da missa, menos a parte da relíquia. Então foi esse contato com a Dona Antônia que acelerou. Mas só para dizer a rapidez do Carlos, por quê? Conheço o Carlos praticamente em 2011. 2011, segundo semestre, a gente começa a divulgação. 2012, a divulgação plena. 2013 acontece um milagre. Rápido. Só que esse milagre estava em Roma há 7 anos, né? Porque depois de 7 anos é que Roma vai pegar este possível milagre para analisar. Entre tantos outros, porque tinha muitos de Campo Grande. Sim. E inclusive agora tinha um fortíssimo de Campo Grande, de novo, da menina Alice, uma questão óssea, que o Vaticano já tinha pedido novos exames. Ou seja, se o de Firenze não chegasse, seria novamente o de Campo Grande e queria canonizar o Carlos, né? Ou de repente chegou e o Vaticano disse, não, é demais, 2 milagres lá, vamos pôr o de Firenze. Mas o nosso, penso eu, não sei, porque eu não conversei com o Nicola, eu acho que o nosso estava um pouco acima do de Firenze. Mas o importante é que ele seja canonizado, né? Tá certo. Padre, vamos lá. Carlo Acutis, muito conhecido como influenciador de Deus, né? O anjo da juventude também, né? Chamam ele. E, inclusive, eu quero falar um pouco sobre a pessoa, quem foi Carlo Acutis. Queria que o senhor falasse com a gente, porque é o seguinte. Carlo Acutis, para quem não sabe, quem está acompanhando essa entrevista, morreu de uma leucemia muito agressiva, não é isso, padre? E ele foi uma criança que desde muito novo, ele teve um amor à caridade, às obras de Deus, né? Ele se apegou muito a isso, né? Então eu aconselho as pessoas a pesquisarem sobre ele. Eu não sou católico, gente. Eu não sou católico, vou deixar bem claro aqui. Até falei pro padre aqui que eu não sou católico, porém, quando eu descobri a história de Carlo Acutis, eu não sei o que acontece, algo me tocou muito forte. E eu me emociono muito só de falar, não sei, sobre isso. Desculpa, de deixar a emoção tomar conta. Mas eu quero falar sobre, por exemplo, o milagre das pétalas de rosa, padre, que o senhor falasse pra gente. O Carlos, quando o Carlos tinha uma bicicleta dele, que ele andava em Milão toda com a bicicleta. A família é extremamente rica, né? O pai do Carlos tem negócios prósperos, mas ele sempre foi um menino muito simples, tinha amigos e tudo. E a camisa dele, que é emblemática, a camisa vermelha, que as fotos geralmente estão com camisa vermelha e uma blusa azul que ele usava muito. Essa blusa azul, essa pullover azul, estará conosco. Ele vai chegar, dia 21 chega o pullover do Carlos. Ele usava muito. Mas a camisa vermelha, eu peguei nela. Gente, eu não usaria uma camisa daquela. Camisa pesada, espinhenta, um menino tão rico. E os meninos ficavam perguntando, menino, o seu pai tem tanto dinheiro, você com essas roupas. Ele usava sempre as mesmas roupas. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, ele morre, leucemia fulminante. O que parecia uma gripe era uma leucemia, não é? E ele é internado em Monza, e quando ele entra no hospital ele diz, daqui não sairei mais, daqui eu não vou sair mais. E diz o seguinte, não tenho medo de morrer, porque nunca fiz nada que pudesse ofender Jesus, nunca. Mas ele disse que não é católico. Interessante, Carlos se dava com todo mundo que não era católico. No enterro do Carlos, no velório, tinha budistas, tinha animistas, tinha todo tipo de gente, todo tipo de credo. Todo mundo ali, ele era amigo de todo mundo e muçulmanos, ou seja, o Carlos não fazia acepção de pessoas e todos ali testemunhavam essa pessoa diferente, amorosa, que o Carlos era, né? Caridosíssimo com os migrantes, as questões dos migrantes, ele era muito próximo, ele pegava a mesada dele, ele dava os jeitos para ajudar. Essa questão da pétala de rosa, parece que a mãe dele plantou pétalas em volta do túmulo dele, para poder dar essas pétalas de rosa, para as pessoas que iam lá visitar, e parece que uma das meninas que pegaram essa pétala,
essa pétala diz que não morreu. Diz que onde deixava a pétala molhava e elas foram olhar com o microscópio e diz que as células estavam vivas da pétala. Né? Esse é apenas mais um. E outra situação também que eu queria perguntar, se você me permite, a questão do computador dele que pegava fogo, né? Diz que a mãe dele tem até vídeo. Que a mãe dele disse que o computador dele pegava fogo, isso é verdade? Porque disse que era o inimigo já não deixando ele querer fazer o trabalho dele. As pedras de rosas é interessante porque no túmulo dele tinha bastante rosas, etc e tal. E quem trazia essas pétalas era eu pra cá. Eu trazia essas pétalas em caixa, era muita pétala. Eu levava, assim, não tinha presunção nenhuma pra trazer pétalas do túmulo, é melhor. Então a gente eu trazia de caixa, era muita. Olha, era tanta pétala, eu distribuía na missa pra todo mundo. E de 100 pétalas, 90 pétalas nunca murchavam. Não é assim, uma ou outra não murchava. Nossa, um milagre aqui e ali, cadê? Ninguém. Não, é muita gente. Quando a gente mandava material pelos correios, a gente mandava pétala para as pessoas. Era muita pétala. E todo mundo, a maioria padre, e mandava foto. A pétala orvalhou, a pétala. Nós temos essas pétalas ainda. Mais de 10 anos, a pétala parece que foi colhida hoje. E em alguns momentos você põe dentro do seu dia, ela orvalha, aí mancha tudo, né? Aquelas pétalas vermelhas, sabe? Comigo nunca orvalhou. Eu saí distribuindo, eu já não tenho. Não sei se eu tenho ainda essa pétala, mas muita gente tem, porque a gente trazia muita. Então é visto por todo mundo. E teve uma amiga nossa de Minas Gerais que pegou a pétala, mandou à universidade ver, e realmente as células estão tudo vivas. Sinal da pureza do Carlos, né? Exatamente, muito bem. Eu vou fazer o intervalo comercial rapidinho, gente. Já voltamos com esse bate-papo emocionante hoje aqui dentro do nosso Capital Meio-Dia. Estamos batendo papo com o padre Marcelo Tenório e também com a dona Solange Maria do Prado Lins Viana, que vai conversar com a gente depois do intervalo comercial. Já voltamos. A melhor programação volta já. Outono, Capital 95. Fidelidade Saúde. Saúde com quem entende de saúde. A partir de R$ 29,90 por mês. O cartão Fidelidade Saúde oferece até 90% de desconto em consultas, exames, atendimento emergencial 24 horas, assistência odontológica completa e uma rede com mais de 1.000 profissionais credenciados. Tudo isso a partir de R$ 29,90 por mês. Sem carência, sem burocracia. Mande agora mesmo um WhatsApp 993493100. Fidelidade Saúde. Fidelidade que você já conhece. Produtor Rural quer melhorar seus resultados no campo. A assistência técnica e gerencial do Senar MS te ajuda com visitas mensais, orientações e apoio na gestão da sua propriedade. Você tem mais produtividade, mais lucro e qualidade de vida. E o melhor, tudo isso é 100% gratuito. Procure o Sindicato Rural da sua região e saiba como participar. Este é o Senar MS, transformando vidas. Tá todo mundo aqui. Oi, gente, aqui é a Maiara. Aqui é a Maraísa. Aqui é o Gustavo Lima. Gente, eu sou a Ana Castela. Aqui é o Diego. E aqui é o Victor Hugo. Outono, Capital 95. Muito bem, voltamos aqui na Capital 95, o nosso bate-papo aqui ao vivo, dentro da nossa programação. Só passa para as pessoas que a gente está falando aqui, inclusive o padre falou bastante a respeito de Assis, e fala na Itália. Nós temos Assis aqui no interior de São Paulo e nós temos Assis também na Itália, né, Kiliana Fernandes? Isso. Você que viaja muito, né? Mas não conheço. Assis nem Milão. Muito bem. Deixa eu fazer a pergunta aqui para dona Solange. A senhora acompanhou de perto aí todo o sofrimento do Mateus desde pequeno, né, dona Solange? Sim. Como que era a rotina dele antes do milagre e o que mais angustiava naquela época? Ele, a família e a senhora também. Assim, a gente tinha muito temor pela vida do Mateus, porque ele já nasceu vomitando, né? Nossa. A gente achou que ele tinha intolerância à lactose, a exemplo do irmão que tinha essa intolerância. E disso a gente tratava. E a médica dele, doutora Rosângela, uma pessoa maravilhosa, muito capaz, acompanhou de perto esse sofrimento, doutora Débora, lá do Hospital Universitário, e continuava vomitando, tratando da intolerância, continuava vomitando. O menino tomava leite que vinha dos Estados Unidos, o SUS que fornecia, né? Que tinha proteína quebrada, que era para facilitar a digestão. E mesmo assim o menino continuava emagrecendo e vomitando, vomitou várias vezes, na igreja inclusive, quando a gente ia na missa. E era assim um vexame. A gente tinha que estar sempre com panos, limpando e cuidando.
E com 2 anos, ele pesava 9 quilos. Meu Deus. Tomava 100 ml de leite, desse leite, e vomitava em seguida, assim. Aí houve um momento que eu falei para a doutora, como é que faz agora? Não dá, esse menino não vai sobreviver desse jeito. E ela, então, resolveu fazer um ultrassom, mandar fazer um ultrassom. E foi aí que descobrimos que ele tinha pâncreas anular. Nossa. E iniciamos uma campanha de oração. Aí, nesse momento, já então, o padre divulgando o nosso querido Carlo, estava sendo divulgado na igreja. E nós acreditamos veementemente nisso, dobramos os joelhos e começamos a rezar, se dedicar em oração e acreditar. E ele também se interessou, porque ele já tinha 2 anos, então assim, ele prestava atenção no que o padre falava, né? Perguntava pra gente o que era milagre, explicamos para ele o que era milagre. Ele entendeu perfeitamente, com 2 aninhos ele entendeu. Com 2 aninhos? Sim. Aí ele, no colo do vô, o padre apresentou a relíquia ali no dia 12 de outubro. E ele, a minha filha já vinha fazendo a novena. E ele tocou na relíquia, falou pro vô, primeiro tocou na relíquia e falou assim, parar de vomitar. Que idade ele tinha? 2 aninhos, nessa época? Ele falou isso, parar de vomitar? É. Que gracinha. Aí, ele chegou em casa já pedindo para comer, que ele queria comer. Olha. Ele só tomava leitinho e ele já queria comer. Aí tomou um caldinho de feijão com arroz e não vomitou. Meu Deus. Graças a Deus. Foi maravilhoso. Amém. Olha, a gente tem que destacar aqui que o milagre de Mateus foi um milagre que foi mandado para o Vaticano e que foi reconhecido realmente pelo Vaticano como milagre, tá? Isso aconteceu no dia 12 de outubro de 2013, durante... Então, desculpa, eu quero só corrigir. A gente descobriu o pâncreas anular com 2 anos. Essa época que ele tocou, aí ele já tinha 3, né? 3 aninhos. Já tinha 3, quando ele tocou na relíquia. Então foi ao longo de mais um ano a gente esperando e sofrendo ainda. O que eu queria que você falasse pra gente, depois daquele dia, como é que foi a reação da família, dos médicos, das pessoas mais próximas aí sobre essa recuperação do Mateus e como que vocês se sentem hoje com o milagre do Mateus sendo reconhecido por responsabilidade do Carlos Acutis e isso representar realmente a canonização e o reconhecimento mundial do Carlos Acutis como um santo cujo milagre reconhecido é o do Mateuzinho. Olha, a gente se sente muito emocionado. É uma emoção inexplicável. A dimensão disso é imensa. Eu falei para o meu netinho, meu filho, o mundo inteiro está sabendo do seu milagre. E o santo é o Carlo, mas o milagre foi em você. Então todos vão saber quem foi o Mateus. Eu explico para ele. Ele não gosta muito de ser, não gosta muito. de aparecer. Não gosta de holofotes. Não, ele não gosta. E os médicos, o que eles falaram? A doutora Rô chorou. A doutora Rô se emocionou comigo e chorou quando ela soube do milagre. Foi lindo. Só para deixar claro, o pâncreas não se regenera, tá, gente? Ele é igual um braço, cortou, ele não nasce outro, não. Não, é verdade. Ele vivia sendo internado, o Mateus. E foi feito outras ressonâncias e aí... foi feito vários exames. E o Mateus, ele fica desde o nascimento, o hospital universitário conheceu o Mateus ali naquele sofrimento de internação várias vezes, porque ele vomitava muito e aspirava o vômito. Então virava pneumonia. Dava pneumonia direto nele. Então internava, a equipe de enfermagem toda conhecia ele, estava sempre tomando medicações para curar das pneumonias e remédios para segurar o vômito e assim por diante. Muito bem, dona Solange, eu preciso interromper a senhora porque nosso tempo já está terminando. Sim. Tá bom, meu amor, muito obrigado. Mas a gente vai passar agora para fazer as considerações finais. Aí o Olímpio tem alguma coisa para dizer, mas eu gostaria que o senhor, padre, por gentileza, falasse sobre a canonização que está marcada para o próximo dia 27 de abril, agora de 2025. Como que a paróquia, né, São Sebastião, e a comunidade está se preparando com a sensação de estar vivendo esse momento tão especial. O que você tem para acrescentar, porque é a última, Olímpio? Olha,
Todo ano o Papa canoniza pessoas e beatifica pessoas. O ano passado houve várias beatificações, esse ano já... E você não sabe quem são essas pessoas, não que não sejam importantes. Mas o Carlo parou o mundo inteiro para a sua beatificação. Isso é um fenômeno. A beatificação do Carlo Acutis, há 4 anos atrás, parou o mundo. E a canonização vai parar também, até nos países árabes. A beatificação foi anunciada. Então nós estamos muito felizes. No dia 21, agora, às 19 horas, chega na Matriz São Sebastião o pullover do Carlo, que ele sempre usava ele, vai chegar para passar conosco essa festa do Carlo. Então de 21 a 27, a paróquia está nesse momento de festa, dia 21 na Matriz, de 22 a 26 na Capela do Milagre, os festejos, 19 horas, com missas, etc. E dia 27, que é o dia da canonização, às 10 horas, teremos a missa na Matriz São Sebastião, celebrada pelo nosso arcebispo em ação de graças com a presença da relíquia. Muito bem, gente. Bom, acabou ali. Só agradecimento, Pedrinho. O André Suduto do Portal Guavira está acompanhando, mas, Pedrinho, o agradecimento mesmo que eu tenho que fazer aqui é uma mensagem que foi mandada aqui pelo Fábio Kraus, ele que é administrador do Instagram Caminhos da Fé Católica, com 500 mil de pessoas, Pedrinho. Ele diz aqui que o Instagram está acompanhando e diz que é o seguinte: Carlos Acutis, sempre lembrado na sua frase, não eu, mas Deus. A santificação não é um processo de adição, mas de subtração. Menos eu para deixar espaço para Deus. Foi assim pelas mãos de Deus que Acutis intercedeu pelo milagre de Mateus. E ele diz que não para de chorar ouvindo a entrevista. Eita, mas um abraço aos amigos aí. É bonito isso, é emocionante. Padre Marcelo Tenório, um grande abraço. Agradecemos. A todos da paróquia, muito obrigado por ter vindo aqui bater esse papo com a gente e compartilhar uma coisa tão especial da nossa igreja com todos nós aqui da bancada e também com os nossos ouvintes. Obrigado, Padre. Muito grato a vocês que estão convidados a se fazerem presentes. Muito bem, receba um grande abraço da nossa diretora Soraya Divo. A dona Solange, um beijo para você. Deus abençoe. Obrigado por ter vindo, viu? Pela essa oportunidade. Então tá bom. Muito bem, gente. Nós voltamos amanhã na programação aqui da Capital 95. Boa semana para todo mundo e até lá. Você ouviu Capital Meio-Dia. De volta amanhã ao meio-dia. Oferecimento Imóveis, sem juros e sem correções. Só com a TSW Soluções Inteligentes. 67 99915 6303. A melhor programação. Volta já.